As pirâmides dos faraós. Pinturas e escritas com significados desconhecidos. Gigantescas esculturas. Governantes muito poderosos e um povo totalmente devoto. Como eram as manifestações artísticas de uma das civilizações mais misteriosas do mundo. É isso e muito mais que você vai descobrir hoje, no primeiro episódio da Arte Egípcia, do meio do deserto para o mundo. Dentro da história da arte, é possível considerar que a produzida nos dias atuais é fruto dos ensinamentos e influências das produções artísticas que foram passadas de geração em geração. Nessa perspectiva, é adequado dizer que todos somos alunos de gregos. E gregos, por sua vez, foram alunos dos egípcios. Por esse motivo, a arte egípcia é de enorme importância para as manifestações artísticas que vieram depois deles. Essa riquíssima arte estava inteiramente ligada à religião, sobretudo com a vida após a morte. Os túmulos dos grandes faraós, geralmente pirâmides, eram solenemente ornamentados com desenhos, pinturas, esculturas, além de alto e baixo relevo. Todo esse cuidado servia para ajudar a alma a sobreviver após a existência terrena. Assim, as imagens encontradas nas tumbas egípcias estavam ligadas com a ideia de propiciar à alma ajudantes que o orientassem ou encaminhassem a outra vida. As obras ainda podiam representar eventos políticos. Por isso, o faraó é uma das figuras mais vistas na arte desse povo. Bom, agora eu irei falar sobre características da arte egípcia. Essa civilização teve diferentes momentos na história. Apesar de manter sempre as maiores características, algumas delas vão passando por pequenas alterações, por reflexo dos períodos da história do povo. Por isso eu falarei características dessas épocas que marcaram a arte egípcia antiga. Alguns dos mais antigos exemplos de expressões artísticas dos antigos egípcios são da época etnita. Esse período marca a união do Alto Egito com o Baixo Egito. Apesar de poucos itens terem sobrevivido ao tempo, que foi de cerca de 3.100 anos a.C., alguns túmulos e fachadas dão a ideia da arte egípcia da época. Percebe ali alguma influência da arte mesopotâmica, com base em povos anteriores aos egípcios. Data dessa época ainda materiais feitos com adobe cozido ao sol. Esse material é mais antigo que o tijolo de barro e foi substituído pelo uso das pedras. Na época seguinte, que é o Reino Antigo, percebe-se mudanças na arte egípcia, principalmente na arquitetura. Com o uso da pedra, as construções passam a ficar maiores e é também nessa época que a figura do faraó começa a ser vinculada com a eternidade. Os túmulos inicialmente tinham formatos retangulares ou de pirâmide truncada. Mais tarde, com o desenvolvimento do Egito, surgem as famosas pirâmides faraônicas de Gizé, cujo complexo abrange as pirâmides de Khefren, Quéops e Miquerinos, além da esfinge de Gizé. Apesar das construções monumentais datadas nesse período, é nesse mesmo tempo que surgem as estátuas letradas. As proporções das estátuas tornam-se mais reais e as figuras passam a ter maiores semelhanças com os humanos. Outra característica dessa época é que as estátuas masculinas tinham cores mais escuras, enquanto as femininas tinham cores mais claras. Eram usados na composição das estátuas granito, basalto, calcário, alabastro, xisto e diorite. No período do Reino Médio ocorre uma retomada nas construções de pirâmides.
Porém, essas não alcançam a altura e grandiosidade das anteriores. Atualmente, essas construções não estão mais de pé, restando apenas alguns escombros. Outra característica dessa época é o trabalho com joalherias. Além dos amuletos, pentes e outras peças, destaca-se ainda as famosas peças em faiança, como os hipopótamos. É dessa época ainda que data as pinturas seguindo a lei da frontalidade. É também nesse período que surgem as estátuas dos faraós com as mesmas posições e sem expressões. Outro importante marco da arte egípcia é o uso do lápis lazuli. A pedra foi muito utilizada por esse povo e teve várias finalidades. Por conta da sua cor azul e grande beleza, era usada em amuletos e várias outras peças de artes decorativas, sozinha ou misturadas a outras peças. O lápis lazuli era utilizado ainda pulverizado para cobrir os olhos dos mortos. Acreditava-se que por conta da sua cor, que representava a água, essa prática ajudava os mortos na passagem para a próxima vida. Além disso, foi muito utilizado sendo dissolvido em água para a maquiagem das mulheres. Durante o Reino Novo, o Egito recupera-se do último momento de crise. Então, a arte egípcia retoma aos seus antigos costumes, principalmente na arquitetura. Algumas construções dessa época ainda estão de pé. Uma novidade são as tumbas dos faraós, que não são mais feitas em pirâmides, e sim em rochedos. Nesse período, as esculturas dos faraós ganham novas características, passando a ser representados em situações da vida familiar. As esculturas passam a ter formatos mais orgânicos e pouco geométricos, como os membros da família real, que eram representados com os crânios mais longos. Existem divergências sobre o motivo desse formato nas esculturas. Estudiosos acreditam que a família real poderia sofrer com síndrome de Marfan, quando alguns membros do corpo tendem a crescer desproporcionalmente. Já outros acham que isso era apenas o estilo adotado pela arte da época para diferenciar a família real. Durante o período da Época Baixa, destacam-se as obras arquitetônicas e o retorno ao uso da arte egípcia do Reino Antigo. É nessa época que surge a chamada arte lambida, originada da afeição dos artistas pelo trabalho com a pedra polida. E agora a última época, que foi a do Reino Ptolomaico. Foi nessa época que o Egito começou a entrar em declínio e passou a ser assumido por outras potências. As artes passaram a ser reproduzidas por esses novos povos. Nas obras, os reis eram representados das mesmas formas que os faraós eram na arte egípcia. Na pintura egípcia, o faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo dos artistas. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizavam a relação de proporção e distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas numa pintura. As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas da natureza. Preto, associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão de madeira ou de pirolusite, óxido de magnésio do deserto de Sinai. Branco, extraído do cal ou do gesso. O branco simbolizava a pureza e a verdade. Vermelho, representava a energia, o poder e a sexualidade e era encontrado em substâncias ocres. Amarelo, estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado, limonite. Verde, simbolizava a regeneração de vida e era obtido da malaquite do Sinai. Azul, extraído do carbonato de cobre, o azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. A decoração colorida era um poderoso elemento de complementação das atitudes religiosas. Suas características gerais são ausência de 3 dimensões, ignorância da profundidade, colorido a tinta lisa sem claro escuro e sem indicação do relevo. A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual lateral e frontal.
arquitetura egípcia antiga procurava representar os deuses e os faraós para capacitar a população a vê-los em sua forma física. Ela estava intimamente ligada à arquitetura, que por sua vez voltava-se para a construção de templos e de tumbas. A escultura egípcia devia seguir rigorosos parâmetros. Cada parte do corpo tinha que ter determinado tamanho e proporção, com os ombros e o rosto voltado para o espectador. As estátuas masculinas eram mais escuras do que as femininas. Nas estátuas sentadas, as mãos tinham de ser colocadas de joelho. A arquitetura egípcia é composta por monumentos funerários, religiosos e lugares destinados para a moradia, como casas e etc. Suas principais características são dimensões grandiosas, simplicidade nas formas, aspectos massivos e pesados, predominância das superfícies sobre os vazios, policromia. Os monumentos funerários podem ser divididos em mastabas, pirâmides e hipogeus. A arquitetura do Egito Antigo é a arquitetura de uma das civilizações mais influentes ao longo da história, que desenvolveu uma vasta gama de estruturas diversas e grandes monumentos arquitetônicos ao longo do Nilo, incluindo pirâmides e templos no período entre 4000 e 30 a.C. Os egípcios demonstravam nas suas manifestações artísticas uma profunda religiosidade, dando um caráter monumental aos templos e às construções mortuárias notabilizadas, entre elas as pirâmides constituídas de pedra, quando todas as comunidades ao longo do rio Nilo são unificadas em um único império. A primeira pirâmide foi constituída pelo arquiteto Imhotep, com uma tumba de Josué fundada da terceira dinastia, em Saqqara. A chamada pirâmide de degraus não passa, na realidade, de uma construção constituída pelos túmulos primitivos, mastabas, cuja forma se assemelhava a um tronco de pirâmide que continuariam a ser constituídas para tumbas de nobres e outros grandes funcionários do Estado. As pirâmides mais conhecidas são a de Quéops, Khafre e Mykonos. Curiosidade da arte egípcia. Uma curiosidade é os retratos de Fayum, que são retratos com características realistas pintados em madeira e colocados sobre as múmias no período do Egito Romano. Essas pinturas foram feitas sobretudo na região de Fayum, localizada a 130 quilômetros do Cairo, a capital do país. Mais tarde foram encontrados também em localidades próximas como Mênfis e Tebas. As pinturas mostram pessoas comuns e eram quase certamente feitos quando as pessoas ainda estavam vivas e eram pendurados na parede da casa até sua morte, com o objetivo de serem colocadas sobre o sarcófago. Para mostrar como era a aparência do morto, os retratos mostram a pessoa sempre de frente. Os retratos de Fayum são consideradas as obras mais preservadas da antiguidade. Há mais de 900 exemplares expostos em museu em todo o mundo. E esse foi o episódio sobre arte egípcia, do meio do deserto para o mundo. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre o Egito Antigo e dar explicação. Até a próxima!